Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Nesta segunda-feira estamos iniciando mais uma semana e eu quero desejar a você uma semana bem abençoada, bem iluminada, bem cheia da graça e do amor de Deus. Quero também te convidar a permanecer aqui comigo todos os dias, dedicando um tempinho especial para escutar a palavra do Senhor. Essa palavra que nos cura, que nos salva e que nos liberta. Depois de escutar uma palavra que mais tocou o seu coração, uma frase, um versículo, faça disso a sua oração. É sempre importante, depois de escutar o Evangelho de hoje ensina, para um pouquinho. E aquilo que mais tocou seu coração, transforma isso em oração. Fala com Deus sobre esse tema, esse assunto, essa reflexão que foi ali na tua consciência, foi ali no teu coração, para que nosso Senhor faça frutificar, faça crescer e dar frutos na tua vida. Vamos ao Evangelho, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, do versículo 31 até o versículo 35. Mateus capítulo 13, do versículo 31 até o versículo 35, que diz assim: Naquele tempo Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, Jesus anunciava a palavra da Bar. E ele tinha a clara intenção de que essa palavra ela pudesse transformar a vida das pessoas. Jesus realizava muitos sinais, muitos milagres, ele exorcizava, ele trazia para a vida das pessoas muita esperança. Mas algo muito particular da vida de Jesus era o anúncio da boa nova, da boa notícia. Evangelho quer dizer boa notícia. E a boa notícia, eu lembro bem de uma aula que eu tive lá em Roma, quando eu estudava lá, que evangelho não é somente uma boa notícia, como se fosse uma novidade. Eu tenho uma novidade para te contar. Não. É como, por exemplo, um país que está em guerra e está sofrendo muito com isso. E alguém chega e diz para aquele povo, olha, a guerra acabou. Isso é evangelho. Isso é boa nova. É uma notícia que transforma totalmente a vida de alguém, a vida de um povo, a vida das pessoas. Então, que essa palavra que Jesus anuncia, porque ela ainda hoje é anunciada por meio da igreja, essa palavra nos transforme totalmente. Então, Jesus anunciava a palavra. E para anunciar a palavra da melhor forma possível, ele usava parábolas. Então Jesus usava comparações, alegorias do dia a dia ali das pessoas. Ele falava da ovelha, do pastor, ele falava da rede, da pesca, ele falava do fermento na massa, da pitada de sal, da moeda perdida. Ele falava de coisas do cotidiano, daqueles que estavam escutando, para que as pessoas pudessem, ouvindo essas explicações, compreenderem os mistérios do reino dos céus. Inclusive hoje, para falar do reino dos céus, Jesus usa
essa simbologia, primeiramente do grão de mostarda, da semente de mostarda, que é uma semente minúscula, menor do que um caroço de arroz, mas que quando é lançada ali, ela cresce, se torna grande e ela dá sombra, ela dá fruto. As pessoas podem se usufruir daquela coisa que era tão pequena e agora se torna tão grande. E aí ele usa também a imagem do fermento. Gente, é interessante, né? Jesus compara o reino dos céus a algo tão simples. A semente de mostarda, algo simples. Uma pitada de fermento na massa, algo simples. Para falar de algo tão grande. Então, que a gente possa também voltar ao que é simples. Eu dizia, outro dia eu fui assistir um casamento e a pessoa, do casal, né, depois veio falar comigo, aí disse, o casamento foi tão lindo, e de fato foi muito lindo. E eu disse, mas sabe por que foi lindo? Porque foi simples. A gente não inventou demais, a gente não enfeitou demais, a gente não quis colocar coisa que não tem para poder ficar mais bonito. Acho que é Michelangelo, o grande artista Michelangelo, que dizia, acredito que é Michelangelo, se não é Leonardo da Vinci, mas um dos dois aí dizia que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação que existe. Então a gente está esquecendo do que é simples. A felicidade se conquista no simples. Deus, para falar do reino, ele usa coisas simples. Não é simplória, simplista, mas simples. A beleza, a felicidade se esconde no simples. E aí Jesus usa essas duas comparações, a semente de mostarda e a pitada de fermento na massa, para dizer que o reino de Deus começa pequeno em nós e ele vai crescendo. Vou dar vou dizer aqui para vocês um exemplo, né? Quando você começou a sua caminhada com Deus, né? Talvez você tinha muitos defeitos, muitos pecados, muitas manias, e que você achava que não ia deixar aquilo nunca. Mas à medida que você começou a escutar a palavra, a levar uma vida mais sacramental, a rezar mais, a viver mais em comunidade, essa semente do reino de Deus, né, do Evangelho em você foi crescendo, a tal ponto de hoje você perceber que você consegue fazer aquilo que para você era impossível. Aquilo era inadmissível você achar que conseguiria perdoar alguém e hoje você perdoa, né? Então, que você possa perceber, que nós possamos perceber que o reino de Deus ele é assim. Ele é exatamente assim. Ele vai crescendo aos poucos em nós. Eu era uma pessoa muito incrédula. Hoje eu consigo acreditar, eu consigo crer em Deus, na mão de Deus, no cuidado de Deus. Eu era uma pessoa muito, muito orgulhosa. Hoje eu percebo que eu sou um pouco mais humilde. Enfim, o reino de Deus vai crescendo em nós. Gradativamente, às vezes muito lentamente, mas ele vai crescendo em nós. À medida que a gente acolhe, que a gente cultiva, que a gente rega, que a gente poda, o reino de Deus vai crescendo em nós e ele serve para a gente, como serve também para os outros. Uma árvore não serve só para ela mesma, ela serve para os outros. Então, à medida que nós guardamos no nosso coração o Evangelho e deixamos que ele frutifique em nós, eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção para o mundo. E assim a gente vai construindo o nosso céu já aqui na terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.